Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Mostrar o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pediu o dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, o símbolo do cristianismo católico, eu digo cristianismo católico porque depois, com a reforma, foram se dividindo o cristianismo. O símbolo do cristão católico é a cruz. Não tem outro símbolo. E para as outras divisões é a Bíblia. É nem tanto que algumas denominações criticam a gente dizendo que nós adoramos um Deus morto que está na cruz.
Mas, para a gente poder falar da glória, falar da ressurreição, falar de um Cristo vitorioso, eu não posso anular a parte da história da cruz. Porque é por meio dela que nós encontramos a redenção. É pela cruz que nós encontramos o nosso caminho. E assim como a cruz foi a missão de Jesus, porque o Pai mandou o Filho exatamente para esta hora. E o próprio Senhor disse: não beberei por acaso do cálice que o Pai me deu? Ou seja, eu não darei a minha vida por vós. Então a cruz era a missão de Cristo. Só que nós perpetuamos essa missão do Senhor quando nós nos tornamos discípulos. A gente pode pegar o episódio de João Batista. João Batista era um profeta e ele recebeu a missão de ser o precursor, aquele que prepararia os caminhos do Senhor e que ia apontar o Messias para o povo de Israel. E assim João Batista o fez. João Batista, um dia, encontrando Jesus, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns discípulos foram até Jesus, a partir do anúncio de João, e disse: Senhor, nós queremos te seguir. A primeira coisa que Jesus falou para eles foi: se vocês querem se tornar meus discípulos, tome a sua cruz e me siga. Então, ou seja, quando nós dizemos que o símbolo cristão é a cruz, é porque nós precisamos olhar para a cruz para lembrar que nós somos discípulos daquele que deu a vida por nós. E Paulo chega a essa conclusão quando nós ouvimos na segunda leitura uma carta de São Paulo aos Gálatas, onde ele diz que vai pregar agora o Cristo crucificado. Porque existem muitas igrejas aí que podem pregar o Cristo glorioso, dizendo que vai te dar uma casa, que vai te dar um carro, que vai te dar uma família linda, que você só vive sorrindo, né? Não tem nenhuma carne no dente, de tão branco que é. Ou seja, uma felicidade utópica. Utópica significa dizer que só é em sonho. Mas o verdadeiro discípulo do Senhor precisa primeiro anunciar a cruz. Precisa ser o anunciador do Cristo que morreu, que se entregou, que deu a vida por nós. E aí nós entendemos aquela belíssima liturgia batismal, que o primeiro sinal de acolhimento, olha, a igreja quando acolhe um catecúmeno ou uma criança que vai ser batizada, o acolhimento da igreja para aquela pessoa que se tornará discípulo a partir do batismo é o sinal da cruz. Ou seja, lembrando para nós que os pais e os padrinhos, assim como o padre, ou seja, toda a igreja doméstica, que é a família, como também a igreja, nós, instituição, mostramos o Cristo crucificado. É aquilo que São Paulo diz. Não é mais a circuncisão que vai definir quem é da aliança de Deus ou não, mas é a cruz. A cruz é que nos torna capazes de compreender que somos discípulos. E aí, meus irmãos, nós precisamos pregar o Cristo crucificado. Porque aí nós entendemos o nosso caminho, também a nossa missão de sermos também aqueles que com a igreja vivem o mistério da cruz. E aí a gente parte para o evangelho de hoje, onde Jesus reúne 70 discípulos, 70 missionários, para irem anunciar aonde ele deveria ir, mas não conseguia chegar. Ou seja, precisamos entender também que quando eu sou batizado, eu recebo a missão de ser missionário, de ser aquele também
portador da boa nova. Existem muitos católicos misseiros que só são misseiros. O padre não está dizendo aqui que a missa não é importante. A missa é o ápice, é o culto central da vida cristã. Mas existem católicos que é só misseiro, só vai para a missa. Tem católico, eu não sei se tem algum aqui, que só vem para a missa no domingo ou na missa na quinta. E depois não tem mais nenhum serviço, nenhum trabalho, nenhuma ação que leve você a ser um missionário. Aí Jesus fala, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não porque falte trabalhadores para a messe do Senhor, é porque ainda nós não descobrimos que nós somos esses operários que não trabalham na messe do Senhor e que deveríamos trabalhar. Somos nós, meus irmãos. Então, a gente não pode ser só de missa. A gente precisa entender um pouquinho da história. Depois da reforma da Sagrada Liturgia, que chamavam Santo Sacrifício, culto cristão católico, nós vamos celebrar o Santo Sacrifício. Porque quando a gente celebra, a gente está atualizando o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas, depois da reforma litúrgica, se mudou o culto cristão para missa, que vem da palavra missão. Ou seja, terminada a missa, começa a minha missão de evangelizador. Então, eu não posso ser um católico somente de missa, porque a missa é essa preparação, eu me alimento da palavra, eu me alimento da Eucaristia e estou pronto para a missão. E não assumi nenhuma pastoral, não assumi nenhum compromisso, não assumi nenhum serviço dentro da igreja, porque eu não estou completo. E aí nós entendemos aquilo que Jesus diz no final do Evangelho. Porque os nossos nomes vão estar escritos no céu com o nosso trabalho, com o nosso sim, com o nosso serviço, com a nossa doação. Então, às vezes a gente acha que um trabalho pastoral que eu faço não vale muita coisa. Às vezes eu acho que um serviço que eu presto à igreja, do meu tempo, não vale nada. Mas é esse trabalho que edifica o homem e faz com que a gente também seja salvo. E aí, os discípulos voltaram muito alegres, porque foram mandados em missão. O Senhor deu poder a eles de curar, de libertar, de expulsar demônios. E eles viram muitos milagres acontecendo, muita coisa, porque quem trabalha com Deus realmente vê os milagres acontecer. Quem trabalha com o Senhor vê coisas extraordinárias que no nosso cotidiano a gente não consegue enxergar. E a gente diz, é a ação de Deus. Então, eles voltaram, os 70, admirados com tudo aquilo que eles tinham presenciado em anunciar a palavra de Deus. E aí, Jesus diz, que eles não ficassem alegres por essas ações miraculosas. Mas, acima de tudo, porque aquele trabalho que eles estavam fazendo, estavam dando a eles a possibilidade de estarem inscritos como pertences ao céu. Então, todo o trabalho que nós fazemos na igreja, a gente pode nem ser reconhecido, o padre nem agradece, ou o coordenador, ou seja quem for, mas todo o trabalho que você faz em prol da igreja, garante com que você esteja escrito entre aqueles que vão pertencer ao céu. Foi o próprio Senhor que nos diz aqui na palavra. E nós acreditamos na palavra que o Senhor nos diz. Antes, ficai alegres, é o que disse o Senhor, porque vossos nomes estão escritos no céu, porque disseram sim, tiveram a capacidade de dizer sim à missão. E aí o padre aproveita esse momento da Sagrada Liturgia para dizer que ainda não faz parte de uma pastoral, de um movimento, de um serviço. Talvez seja a hora. Talvez hoje Deus chamou você para tal missão. Talvez você que não tenha ainda nenhuma atividade de serviço ao Senhor, talvez Deus hoje está te chamando
para você fazer parte também dessa obra de evangelização. A messe é grande. A gente precisa de operários para a messe do Senhor. Não é para trabalhar para o padre, mas é para o Senhor. Então é Ele que vos dará a recompensa. E não vai ser aqui. A gente às vezes espera a recompensa de tudo que a gente faz. Mas felizes são aqueles que sabem dar sem procurar nada em troca. A própria palavra nos diz isso, né? E o próprio Senhor quis exatamente formar os seus discípulos para essa realidade. O próprio Senhor colocou o avental e fez o serviço, lavou os pés dos discípulos e disse a eles: se vocês me chamam de Senhor e bem o falam dizendo isso, vos lavo os pés, é para que vocês aprendam que vocês também precisam trabalhar, que vocês precisam servir, que vocês precisam estar disponíveis. Nós precisamos ser uma igreja em missão, uma igreja evangelizadora, uma igreja que anuncia Jesus Cristo, uma igreja que continua a proclamar Jesus para o mundo. Se o mundo muitas vezes não tem quem escute a voz de Deus, é porque estamos falhando na nossa missão de sermos evangelizadores. Por isso, meus irmãos, motivados pela palavra do Senhor, busquemos trabalhar para a messe do Senhor. A messe é grande, mas os operários são poucos. E o Senhor nos convoca à missão. O Senhor nos chama a trabalhar na sua messe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.